Hoje é uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. Passando um pouco das 18 horas. É hora quando aqui estamos, na vibe mundial, celebrando saúde. Nas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Eu conduzo os destinos de uma clínica médica especializada nos transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que é o nosso esqueleto no sentido amplo. O nosso esqueleto é muito importante. Ele parece muito forte, mas no fundo é uma estrutura muito delicada, muito vulnerável a traumatismos, impactos, traumatismos, pesos, entende? E o maior vilão do nosso esqueleto é a força da gravidade, aquela força que nos empurra para baixo, entende? E que nos esmaga com o decorrer do nosso tempo de vida, entende? Então, na teoria, pelo menos, nós vamos perdendo altura por conta dessa força da gravidade. E os transtornos musculoesqueléticos têm dois acentos principais, que é a dor e a incapacidade física. Evidentemente, existem deformidades do nosso eixo vertebral, do nosso esqueleto, que naquele momento ainda não estão causando dor, entende? Então, como as nossas jornadas obedecem a perguntas, questões que a nós são enviadas através do meu telefone, da minha clínica, que fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, 1470, telefone 11 3661 4243. O meu telefone celular é o 11 9 7082 8015. Então, além de se comunicar comigo, vocês podem fazer questões e sugerir temas para as nossas jornadas. Então, a pedidos de alguns pacientes, hoje eu vou falar sobre as deformidades do esqueleto mais importantes do ponto de vista ortopédico. Então, para falar sobre as deformidades do nosso esqueleto, eu vou definir dois planos. É muito simples, parece complicado, mas não é. Um plano se chama frontal. Um plano frontal. Para você entender que é um plano frontal, é o plano que vai dividir seu corpo. Idealmente, claro. Vai dividir seu corpo em duas metades. Uma anterior e uma posterior. E depois nós temos um plano chamado sagital. Sagital, que vai dividir o seu corpo em duas metades, uma metade esquerda e uma metade direita. Vou repetir. Nós temos dois planos de referência para falar sobre deformidades do eixo do nosso esqueleto. Um é o frontal, que divide o nosso corpo em duas metades, uma anterior e uma posterior. E o outro se chama plano sagital, que divide o nosso corpo em duas metades, uma esquerda e uma direita. Então, primeiro nós vamos falar sobre as escolioses. Escoliose é um termo que deriva da língua grega, que significa curvatura. Entende? As escolioses são desvios do eixo da coluna, cuja projeção no plano frontal, forma como se fosse um S. Na verdade, ela é uma curva meia espiralada, mas a projeção dela no plano frontal é como se fosse um S, como se fosse um S. Então, as escolioses eu diria que são relativamente frequentes. Vejam bem o que eu vou dizer. Vejam bem. O ideal, nós temos uma especialidade médica do qual eu uso muito no meu dia a dia com meus pacientes, que se chama bioengenharia,
que é a engenharia do esqueleto, entenderam? Eu às vezes brinco com o meu paciente e digo assim, você vem ao médico, mas o teu problema é de engenharia, entenderam? Você veja bem, no esqueleto nós temos pressão, nós temos os discos que são amortecedores hidráulicos, entende? Nós temos pontos de força, de ação de forças, entende? Enfim, nós somos verdadeiramente uma obra de arte e de engenharia, entendeu? Então o ideal seria ter uma coluna absolutamente reta, vertical, quando estamos em pé, entenderam? Quando estamos em pé, teoricamente e idealmente, deveria ser a coluna um eixo bem vertical, entenderam? Esse é o ideal. Mas, vejam bem, só o fato de sermos destros ou canhotos, nós temos destros ou canhotos, já se forma um desvio na coluna vertebral, entenderam? E o corpo não é totalmente simétrico, né? Nós temos um coração cuja ponta é voltada para a esquerda e temos um fígado que é totalmente à direita, entenderam? Então, vejam vocês. Quando a coluna sofre um desvio do seu eixo, ela, em geral, nesse desvio, maltrata os nervos, as raízes nervosas, que saem aos pares em cada espaço intervertebral. Entenderam? Desde o pescoço até a região sacrocoxígea, embaixo. Entenderam? Então, as raízes nervosas que inervam todo o nosso corpo saem do neuroeixo da coluna vertebral ou da base do crânio para os braços e tudo mais. Entenderam? Então, pequenos desvios da coluna, pequenos desvios do neuroeixo. Então, pequenos desvios da coluna, pequenos desvios de coluna, às vezes causam grandes dores. E às vezes desvios exagerados, acentuados da coluna, não causam dor ou causam uma dor discreta. Entenderam? Entenderam? A coluna é assim, não tem tanta lógica, né? O quadro clínico de coluna é muito rico, é multicolorido, extremamente variado, né? Não é uma pneumonia, uma hepatite que tem quadro clínico definido, né? Repetido. Não. Entendeu? Às vezes você tem uma dor no joelho e é um problema de coluna. Entenderam? Então a coluna é muito instável. Tem um autor americano que diz: na coluna todas as constantes são variáveis. Entenderam? Ou também ele disse assim: na coluna, a única constância na coluna é a sua inconstância. Entenderam? Então, assim, o ideal é ter uma coluna reta. Os desvios não são proporcionais às nossas dores. Entende? Desvios pequenos podem dar grandes dores. E desvios grandes podem não dar dor naquele momento da vida do paciente. Entendeu? Então, nós temos vários tipos de escoliose. A que é mais frequente, né, se chama escoliose idiopática. Idiopática é um termo médico para designar doenças cuja origem é desconhecida. Entende? Então, escoliose idiopática. Não se sabe bem a causa dela. E ela é mais frequente nas meninas. E acontece mais frequentemente nas meninas adolescentes. Naquele momento da puberdade em que a menina tem um estirão no crescimento. Entenderam? Então vejam bem. O osso quer crescer e a velocidade de crescimento do osso é maior do que o músculo suporta essa velocidade. Então, o osso não tem espaço para crescer, mas ele cresce. Então, ele busca espaço fazendo as curvaturas. Entenderam? A grosso modo, assim que acontece. E, vejam vocês, imagine uma torre de rádio, né, sustentada por cabos de aço. Né? A torre está bem vertical. Se um cabo de aço afrouxa, entende? O outro prevalece e puxa a torre para aquele lado. Entendeu? É isso que acontece na escoliose. Entende? Então,
a escoliose, ela pode ser nomeada, por exemplo, pela sua convexidade. Pela sua convexidade, né? Porque é uma curvatura, então a curvatura tem uma convexidade e tem uma concavidade, entendeu? A escoliose pode ser nomeada pela sua convexidade. Então, por exemplo, uma escoliose idiopática tóraco-destro-convexa. Então, é uma escoliose dorsal que é convexa para o lado direito. Entendeu? Uma escoliose lombar sinistro-convexa. É uma escoliose lombar convexa para o lado esquerdo do paciente. Entendeu? E nunca é uma curva só. Tem uma curva e a outra curva de compensação. Às vezes a curvatura é muito grande, mas quando os ângulos se equivalem, esteticamente, o tronco não fica inclinado nem para um lado nem para o outro. Porque tendo uma curva primária, forma-se uma curva secundária, e que dá aquele S por compensação, né? E as meninas que têm uma escoliose acentuada, em geral, elas escondem a escoliose com cabelos compridos, né? Elas jogam um cabelo imenso nas costas, entende? Para poder usar um vestido mais decotado, uma coisa assim, entendeu? Então usam uns cabelões imensos, entende? Mas vejam vocês, e a escoliose, teoricamente, ela vai aumentando em valor angular na medida que a criança cresce. Então tem uma escoliose infantil, tem uma escoliose juvenil, tem a escoliose do adolescente e tem uma escoliose de adulto, entendeu? Enquanto a criança está crescendo, há de se esperar que com esse crescimento a curvatura piora. Entendeu? Vai piorar. Entendeu? Quando termina o crescimento dessa criança, que se estabelece aquele equilíbrio hormonal, entendeu? Então, teoricamente, a curvatura não devia aumentar, mas daí entram outros fatores que fazem aumentar a curvatura, que são obesidade, insuficiência muscular, né, imobilismo, osteoporose, carregamento de pesos muito exagerados, prática de exercícios de impactos repetidos, entenderam? Então, vejam vocês, eu aprendi na gloriosa Escola Paulista de Medicina que a escoliose só aumenta quando a criança está crescendo, mas isso não é verdadeiro, entende? A escoliose vai aumentando, entende? E as deformidades de coluna em geral se acompanham de dor. Mas essas escolioses idiopáticas da adolescente, principalmente, eu diria que é uma proporção muito maior de meninas com escoliose idiopática do que de meninos, né? Mas na medida que a escoliose vai aumentando, ela pode ocasionar um processo muito importante, que é a compressão do tórax, entende? A compressão do tórax. E dando uma insuficiência circulatória, porque o coração é comprimido. O espaço que o coração tem para pulsar fica menor, entende? Fica achatado. Então, o coração a pulsação do coração não tem a amplitude ideal para bombar o sangue. E também podem comprimir os pulmões, dando uma insuficiência respiratória. E pode também maltratar os rins, entendeu? Dando uma insuficiência renal. Entendeu? Então, vejam vocês, o tratamento da escoliose, ele é expectante. Quer dizer, o médico vai acompanhando aquele desvio, vai utilizando exercício de alongamento, ginástica e coletes ortopédicos para não indicar o tratamento cirúrgico. Porque o tratamento cirúrgico da escoliose é uma cirurgia de alto risco e uma cirurgia que, dependendo da extensão dessa cirurgia, às vezes o paciente perde 2,5 litros de sangue, que tem que ser reposto durante o próprio ato cirúrgico. Então, é uma anestesia prolongada, entende? O paciente, normalmente, né, o acesso é posterior, porque existe um acesso de coluna via anterior do doente, mas em geral, para a escoliose, o acesso é posterior. O doente fica em decúbito ventral, né, com o dorso exposto para o médico operar. E tem também que ser entubado, todo esse problema, e vai respirar através de uma máquina.
entenderam? Perde a respiração espontânea e respira através de uma máquina, entenderam? Quando eu iniciei a minha vida acadêmica em cirurgia de coluna, porque realmente sou um cirurgião de coluna, entende? Era uma temeridade operar a coluna, porque existia até um estigma, né? Assim, vai operar a coluna, pode ficar paralítico, né? Pode ficar paraplégico. Esse estigma ainda existe até hoje, mas era muito mais forte antigamente, entendeu? Quando eu comecei, o estigma era muito forte. Então existia no ato cirúrgico a gente, para perceber se havia tido algum acidente nessa cirurgia, a gente acordava o paciente ainda aberto, com toda a sua pele aberta, a musculatura, com a coluna exposta, entende? E pedia para o paciente mexer as pernas. Então, isso era chamado teste do despertar, né? Entende? E porque se usava muito parafuso, muita placa, entende? E o paciente tinha que mexer as pernas. Porque uma vez nós operamos uma paciente que ao dar o comando para ela mexer as pernas, ela não conseguia. Então a cirurgia teve que ser desmontada. Em prol do movimento das pernas. Entendeu? Hoje em dia se usa muitos dispositivos, né, modernos. Um é a determinação do potencial evocado. É um nome até comprido, mas é assim. Esse potencial evocado, fica um neurofisiologista acompanhando a cirurgia através de um monitor de televisão. Entende? Ele instala nas pernas do paciente eletrodos, né, elétricos, eletrodos, né, que vão a esse monitor e ele vai acompanhando a condução nervosa dos nervos das pernas, principalmente o nervo ciático, né, entende? E durante o ato cirúrgico, ele recebe a informação se o cirurgião está caminhando por um caminho seguro ou se o cirurgião está caminhando na cirurgia por um caminho temeroso, ou seja, que vai acontecer alguma paralisia, entenderam? Então, a determinação dos potenciais evocados através de um neurofisiologista hoje é uma providência fundamental em toda a cirurgia de coluna, entenderam? Toda a cirurgia de coluna. Mas, vejam vocês, em nossa clínica, né, nós sempre buscamos o tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico, entendeu? Através de ginástica de alongamento, fortalecimentos assimétricos, né? Assimétrico. Você fortalece o lado mais fraco e alonga o lado mais forte, entendeu? E com isso você tenta pôr a coluna no prumo. Jamais um tratamento de escoliose vai deixar a coluna completamente na vertical e reta, entende? Entende? Eu me lembro bem que de um autor americano ele diz o seguinte: se você operar uma coluna com escoliose e ela ficar reta na cirurgia, essa cirurgia não estava indicada. Entenderam? Então a cirurgia de escoliose, ela melhora o alinhamento, melhora, entende? Melhora, entende? Toda vez que você pratica alongamento, você, por decorrência, melhora o alinhamento, entenderam? Bom, isso em termos de escoliose. Existem outros tipos de escoliose, por exemplo, congênita, né? Existe um defeito numa vértebra, então a coluna é uma escoliose congênita, né? Por um defeito de formação de uma vértebra, por exemplo, entenderam? Mas a mais comum é a idiopática mesmo. E tem a escoliose do adulto também, né? Os desvios dos adultos. E também a coluna pode desviar-se no plano sagital, que é o plano que divide o nosso corpo em duas metades, esquerda e direita. Então, no plano sagital, nós podemos ter um dorso curvo. O dorso curvo tem o nome popular de corcunda. Corcunda, entende? É o dorso curvo, nome médico. É o corcunda da região torácica da coluna, da região, né, dorsal. Entende? Então, o dorso curvo aumentado, né, dá aquela postura feia, né, aquela postura
de cansado, de depressivo, né? Dorso curvo. Por compensação, porque a coluna nunca tem uma curva única, por compensação, esse dorso curvo faz uma lordose acentuada na região lombar, entenderam? Então, o dorso curvo é convexo para trás. E a escoliose é convexa para frente, ela é côncava para trás. É esse fundo que nós temos na região lombar, é uma escoliose. Tanto a escoliose, como a lordose, como o dorso curvo, roubam sua altura. Entende? Então, os pacientes deveriam ser mais altos. Por causa desses desvios, são mais baixos. Entendeu? Sem falar que, né, numa escoliose mais acentuada, há um desnível dos ombros. Entende? Há um desnível da linha dos seios das meninas. Né? Entende? É uma inclinação dessa linha do seio das meninas. E há também um desvio do eixo da bacia, o que causa uma assimetria da cintura. Da cintura. Fica uma cintura mais alta, uma cintura mais baixa, uma cintura mais rasa e uma cintura mais afundada. Entenderam? Entenderam? Então, o dorso curvo, a escoliose e a lordose, entendeu? Elas prejudicam o quê? Prejudicam a linguagem corporal, entende? Porque o que o esqueleto... Não penso que o esqueleto, só a função dele é conter as nossas vísceras torácicas e abdominais e também permitir a nossa marcha, nosso equilíbrio, a nossa movimentação. Não. Nosso esqueleto é uma linguagem muda, mas muito eloquente, que é a linguagem corporal, entenderam? Entenderam? Então, também tem uma linguagem facial, né? Você olha a postura de uma pessoa, a presença, você sabe o que vai no fundo da alma dela, entenderam? Entenderam? Se ela está bem, se ela está feliz, se ela está depressiva, entenderam? Então, o esqueleto é fantástico, entende? Ele é a nossa própria vida, a nossa própria presença, o nosso sistema de relação com as pessoas, com o mundo, entenderam? Entenderam? Mas o meu tempo aqui está se esgotando, entenderam? Eu queria só comunicar que a minha clínica agora está de endereço novo, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, próximo do estádio. Número 1470, Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. 11 3661 4243. Meu telefone celular é o 11 9 7082 8015. Essas nossas jornadas são gravadas e vão para o YouTube. Se quiserem ver minhas jornadas gravadas, entende? Elas estão no YouTube. É só acessar Rui com Y Mercúrio. Lá estão meus vídeos, entende? Gravados. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Ela respondeu a muitas perguntas que chegaram a mim. E espero também que vocês sejam muito felizes. Mas para isto é preciso ter muita saúde. Até a próxima.